E aí, você já fez greve? Tem medo de fazer greve? Sabe o que a legislação fala sobre este exercício democrático para os trabalhadores? É isso que vamos conversar no Vozes da Saúde de hoje. Vem com a gente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde. Este programa é produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. Para você que é trabalhador da área da saúde e para você que gosta de assuntos ligados à saúde e bem-estar. Hoje o tema do nosso programa é trabalhista. Vamos falar sobre o direito de greve. Como que anda esse exercício democrático nos dias atuais? Como está a legislação em relação a este direito legítimo dos trabalhadores? Para falar sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Raimundo Simão de Mello. Ele é procurador do trabalho aposentado e autor do livro A Greve no Direito Brasileiro. Seja bem-vindo, Dr. Raimundo. Bom dia, Silene, bom dia a todos que nos ouvem e nos vê. Isso. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada. Dr. Raimundo, o senhor, autor deste livro, A Greve no Direito Brasileiro, um livro reconhecidamente valioso, não só para os juristas, como para todos os trabalhadores. Mas tem uma pergunta que não quer calar. O senhor já fez greve? Já fiz greve. Esse livro, na verdade, Silene, é um rascunho da minha experiência nessas 4 décadas e um pouco sobre as movimentações trabalhistas. E eu realmente, assim que me formei, recém-formado, cheguei a participar de um movimento como representante dos trabalhadores de um sindicato, né? Eu era um membro da comissão, representante. Qual sindicato? Sindicatos Metalúrgicos do ABC, precisamente naquela movimentação na década de 80, na greve exatamente do ano de 80, que a gente vivia a ditadura militar, que o governo controlava os sindicatos. Quando começou a greve, o governo então afastou todos os dirigentes do sindicato e nós ficamos ali como representantes dos trabalhadores e não fomos aceitos, e um dia tivemos que fazer lá uma movimentação, e aí eu, como os demais membros da comissão, e outros trabalhadores fomos dispensados por justa causa. Por justa causa ainda? Por justa causa. E foi dispensado por justa causa. Exatamente. Mas não muito justa, né? Não era justa porque não havia motivo nenhum. É porque o momento era da ditadura militar, sim, onde tudo é válido, que é a força do poder do Estado contra os trabalhadores. O senhor voltou, conseguiu reverter essa justa causa? Sim, é porque eu era membro da comissão, tinha estabilidade no emprego, como um dirigente sindical. Sim. E aí pedi a minha reintegração por meio de uma ação judicial e voltei. Claro, voltei somente quando o sindicato se normalizou e elegeu uma nova diretoria, porque enquanto estava o interventor do Estado, realmente a gente não teve condição de retornar. Doutor Raimundo, mas foi um susto naquele momento? Muito, claro. No início da vida profissional, como advogado, 6 meses de advogado e perder o emprego e ficar sem perspectiva, realmente não foi nada fácil. O senhor mas já foi era casado? Solteiro. Solteiro. Né? Mas foi um aprendizado muito grande, porque ali eu vivia e convivia naquela movimentação, naquelas greves que mudaram o país, como está na história, nem todo mundo conhece, mas está na história. Aquelas movimentações que começaram lá e se espalharam pelo Brasil e por várias categorias, mudaram o contexto da organização sindical e do direito de greve. Nós vamos falar um pouco sobre direito de greve,
hoje reconhecido pela Constituição Federal de 88, que nasceu exatamente a partir daquelas movimentações dos trabalhadores. Não foi um direito dado, foi um direito conquistado. Então o livro conta um pouco da sua história, da sua experiência com os trabalhadores, com os movimentos grevistas desde a década de 80, é isso? Exatamente. Um pouco antes, eu conto a história de 3 importantes movimentos trabalhistas na ditadura militar. 1978, 1979 e 1980. Lá no ABC, aquele momento muito duro da ditadura militar, mas os trabalhadores muito bem organizados enfrentaram o Estado, né? Fizeram aqueles movimentos, sofreram muito, claro, porque perderam emprego, etc, etc. Mas conquistaram na Constituinte, que veio lá em 87, e na Constituição, o direito de greve. Naquela época era considerado um delito, né? Sim. E hoje é considerado pela Constituição Federal um direito fundamental de organização dos trabalhadores. Eu ia falar exatamente isso com o senhor. Naquela época, no seu livro, o senhor explica que a greve já foi tratada como crime e até como um ato antissocial. Os trabalhadores da saúde, até década de 80, acho que começo de 90, ainda era considerada uma categoria essencial que não podia fazer greve. Né? Sim, isso é muito importante, Silene. Vejam, naquela época havia uma lei que reconhecia o direito de greve, mas era uma forma tão absurda que na prática ninguém conseguia exercer o direito. Agora, as categorias de serviços essenciais eram proibidas pela Lei de Segurança Nacional. Aí a coisa era brava mesmo, né? Foi com a Constituição de 88, exatamente, que mudou o panorama. Em primeiro lugar, o reconhecimento do direito de greve para todos os trabalhadores, claro, nas atividades essenciais, vamos conversar um pouco aí, com algumas considerações, exatamente porque quem trabalha em atividade essencial, como por exemplo, trabalhador da saúde, ele atende a população, então é preciso compatibilizar o direito de greve com o direito fundamental da saúde, por exemplo, no transporte e outras categorias em atividades essenciais. É por isso que o senhor no livro fala que a greve, mais do que um direito, é um fato social? É exatamente. Quer dizer, a greve, é interessante isso, independentemente de o sistema jurídico de um país reconhecer a greve como um direito, independentemente disso, ela é um fato social. O grande exemplo foi exatamente naquelas épocas lá da ditadura militar. As greves foram reprimidas, eram, na verdade, consideradas como delito, mas os trabalhadores, de fato, reivindicando justamente direitos, fizeram greves. E o Estado teve que se curvar, descia para negociar, juntamente com os patrões, para atender reivindicações importantes dos trabalhadores, né? Então é por isso que eu digo, a greve, independentemente de ser reconhecida como direito, é um fato social importante. Claro, hoje, na Constituição Federal de 1988, ela é reconhecida como direito, e olha, não qualquer direito, é um direito fundamental na categoria dos direitos humanos, porque a greve é uma forma de manifestação dos trabalhadores. E a nossa Constituição Federal, ela assegura o direito de manifestação, claro, com responsabilidade, e para os trabalhadores, esse direito de manifestação chama-se direito de greve. Como que o senhor acha que a população vê os movimentos grevistas? O senhor acha que há compreensão desse direito dos trabalhadores de se manifestarem
Porque nós sabemos que toda greve ela gera um certo prejuízo para usuários, seja de qualquer categoria, como também serve como pressão aos empregadores que não têm a sua produção estabelecida. Olha, a greve é interessante. O direito de greve é um direito muito interessante porque ele fica entre o capital e o trabalho. Isso. É um direito do trabalhador de se manifestar, de parar as suas atividades, de causar um prejuízo ao tomador de serviço, ao empregador. Direito de causar prejuízo. E alguém mais causar prejuízo. É exatamente. O direito de greve tem essa característica. Ele causa prejuízo ao tomador de serviço para que ele, então, discuta as reivindicações justas dos trabalhadores e negocie. Ele veja o valor dos seus trabalhadores para o seu negócio, né? Exatamente. É por isso que é interessante o direito de greve nesse contexto, né? É claro que quando a gente fala de uma greve em categoria, em atividade essencial, a própria lei estabelece alguns requisitos diferenciados, né, para que o prejuízo que a sociedade vai sofrer, o desconforto, porque não existe greves que não causem um desconforto, que seja de forma organizada, mas isso faz parte exatamente da democracia. É um direito democrático, além do mais. Agora, é interessante. A greve, ela é tão importante que não é o primeiro instrumento a ser utilizado. Sim. Ela é aquele instrumento que fica aqui, como se diz, pressionando o tomador de serviço. Exatamente, para que ele se sente à mesa de negociação, para que ele analise as reivindicações dos trabalhadores e discuta, busque soluções juntamente com o sindicato da categoria. Não é? É isso, o primeiro objetivo da greve, né? O direito de greve é isso. Agora, se o tomador de serviço não leva em conta, não atende, e muitas vezes na prática, como a gente vê, parece que ele até brinca com o trabalhador, né? Então, o trabalhador vai chegar um momento que vai, juntamente com o seu sindicato, se organizar de forma responsável e usar desse direito para as suas atividades. É um recurso final que é utilizado pelos É trabalhadores. um recurso final, realmente. Porque negocia, argumenta, mostra a possibilidade de atendimento às reivindicações, e quando só se tem o não, a greve vem como recurso final. Como recurso último, realmente. É isso mesmo. As categorias bem organizadas, Silene, para te falar a verdade, tanto profissionais como patronais, evitam a greve. Porque elas são organizadas, elas são responsáveis e dão importância às reivindicações dos trabalhadores. Porque a greve, para que existe a greve? Para pressionar o empregador a conceder direitos, reivindicações dos trabalhadores. Tudo com razoabilidade, né? É para isso que ela existe. Então, as categorias econômicas, as empresas que tem maior responsabilidade, inclusive responsabilidade social, não deixa acontecer uma greve, negocia soluções com os sindicatos dos trabalhadores. É verdade. No caso da saúde, que já sempre foi considerada essencial, e assim o é, já que atende a saúde, já que atende a população, a lei acaba impondo um limite muito alto de trabalhadores ativos e poucos podendo exercer o direito de greve. Como que o senhor vê essas limitações? Olha, essa questão merece a explicação para a sociedade
para os trabalhadores, para todo mundo. Porque é o seguinte, o que diz a Constituição Federal? A Constituição Federal de 88 diz: a greve é um direito dos trabalhadores. A única categoria que tem pela Constituição Federal proibição da greve são os militares. Mas outros trabalhadores, qualquer categoria, tem o direito de fazer greve. As categorias essenciais, como é o caso da saúde, a lei diz: pode ser feita greve desde que atendidas as necessidades inadiáveis da população. A lei não diz qual é o percentual de trabalhadores que tem que trabalhar durante a greve. O que acontece é que algumas decisões judiciais equivocadas têm estabelecido percentuais altíssimos que, em algumas situações, inviabilizam o direito de greve. Vou dar um exemplo aqui. O transporte, para a gente não ficar apenas na saúde. O transporte coletivo é atividade essencial. Você não pode fazer uma greve parando 100%. Tá? Tem que atender uma parte ali das necessidades inadiáveis. Então, uma linha que vai para um hospital, por exemplo, ela não pode parar 100%. Algumas decisões chegam e determinam 80% dos trabalhadores trabalhando e 20% fazendo greve. Não existe realmente. Isso não é. Então, é a razoabilidade e a responsabilidade que a própria lei diz. Olha que interessante, durante uma greve em atividade essencial, empregados, empregadores e sindicatos têm que se sentar e, de comum acordo, estabelecer um percentual de atendimento das necessidades inadiáveis. Mas o que acontece é que a mídia, a grande mídia, o setor patronal, capitalista, tem o domínio das informações. E aí condenam já as greves sem nem apreciar qual é a reivindicação, por que os trabalhadores estão parados, né? É a força do poder da mídia e do poder econômico. Por isso, os sindicatos têm um papel muito importante de orientação, de esclarecimentos, principalmente quando se trata de uma greve em atividade essencial, esclarecer para os usuários daquele serviço. Por que estão os trabalhadores fazendo ou querem fazer uma greve? Para que a sociedade, a população que recebe esse serviço, que ela compreenda e que ela, inclusive, apoie as reivindicações dos trabalhadores. Sim. Apoie também como orientação que a população procure outra unidade hospitalar, depois de explicado a situação daquela unidade, não é verdade? É exatamente isso. A população, ela bem orientada, bem esclarecida, ela poderá ajudar muito os trabalhadores que estão em greve, sim, pressionando o empregador a atender às reivindicações. Porque, afinal de contas, os trabalhadores da saúde, eles trabalham para quem? Eles trabalham para a população, né? Sim, então, a população tem que entender também sobre as condições de trabalho desses trabalhadores. E nós sabemos que há situações aí de condições degradantes de trabalho. Como que um trabalhador da saúde, se ele não tem uma condição adequada de trabalho, como é que ele vai cuidar do cidadão? Sim, sim. Não é? Então a população tem que entender isso para bem compreender e apoiar os movimentos justos dos trabalhadores. É uma humanização do trabalho na área da saúde, né? A gente tem que melhor distribuir a renda que é destinada ao setor, que hoje nós temos profissionais que ganham muito e profissionais que ganham muito pouco.
Lembrando que esse muito pouco acaba atingindo a maioria dos trabalhadores, não é, doutor Raimundo? E eu vou te contar aqui uma situação real que aconteceu, Silene, de uma greve dos trabalhadores da saúde. Eu estava como advogado dos trabalhadores fazendo a defesa no tribunal, aqui em Campinas, na 15ª região, né? Eu estava ali na tribuna fazendo a sustentação, defendendo as reivindicações dos trabalhadores, que eram questão de jornada, questão de reajuste salarial, entre outros. O que de interessante aconteceu? Enquanto eu estava ali na tribuna, um trabalhador de greve, que estava ali na plateia, estava sentado, ele chegou atrás de mim, me cutucou e me entregou um documento. Qual era o documento? E eu olhei, logicamente, quando eu olhei o documento, era o holerite daquele trabalhador, que ganhava um salário mínimo e pouco. Era um auxiliar de enfermagem. Ele ganhava um salário mínimo e pouco. Aquilo ali foi muito importante, porque na hora eu improvisei e mostrei para os desembargadores que estavam julgando aquele caso. Essa é a condição desses trabalhadores que estão em greve. Olha aqui, qual é o salário de um auxiliar de enfermagem. Resultado final, terminou o julgamento, a greve foi declarada não abusiva, ou seja, foi reconhecida, né? E o tribunal concedeu lá várias reivindicações, inclusive um reajuste salarial que era muito importante naquele momento para os trabalhadores. Eu sou assessora de comunicação na área da saúde também há bastante tempo e acompanhei casos como esse. E lembro que na época, quando eu comecei a assessorar a área da saúde, os trabalhadores, independente do setor que trabalhassem, fosse no apoio, na administração ou na enfermagem, todos ganhavam o salário mínimo. A primeira vitória foi, o piso passou a ser salário mínimo mais 10%. E mais adiante, já na gestão do Edson, a diretoria comandada por ele, é que foi conquistado o piso por função, criando o reconhecimento do trabalho, né, e da complexidade do trabalho de cada setor, né? E isso que eu digo, é muito importante o papel do sindicato, inclusive esclarecendo a população quando faz uma greve. Né? Sim. Porque a mídia mostra o quê? Ela mostra que os trabalhadores estão parados, que a população está sofrendo um prejuízo, está mesmo, mas não mostra o motivo da greve. Isso. Então, o sindicato e quem puder, mostre por que os trabalhadores estão de greve, quais são as condições desses trabalhadores, como eles poderão oferecer um bom atendimento para a população. Vamos voltar um pouquinho lá no seu livro, lá na década de 80. Conta pra gente, naquela época o senhor citou esse caso lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Por acaso o presidente do sindicato na época é o nosso presidente da República hoje? Exatamente. Era o então Luiz Inácio da Silva. Não era ainda o Lula, era o Luiz Inácio da Silva. Foi muito interessante, porque naquela época era assim, se os trabalhadores declarassem uma greve, já sabiam que o Estado, pelo Ministério do Trabalho, ia afastar os diretores do sindicato, ou cassar os seus mandatos, em algumas situações prendê-los, era assim, era na ditadura militar, e colocava ali um funcionário do Ministério do Trabalho para administrar o sindicato. E exatamente estava acontecendo naquele ano, precisamente. Os trabalhadores, com data base em abril,
sabiam já, porque estavam negociando com os patrões, que as suas principais reivindicações não seriam atendidas. Então eles sabiam que iriam fazer greve e que a greve seria realmente muito reprimida, né? E aí o que aconteceu? Um grande sindicato com muitos funcionários e que entraram também naquela luta dizendo, olha, nós queremos também uma representação dentro do sindicato, sim, dos nossos funcionários, porque o nosso patrão, que vai ser o governo, o Estado, vai nos reprimir. Foi exatamente isso que aconteceu e nós pedimos ao presidente Luiz Inácio da Silva, na época, a criação de uma comissão de trabalhadores, representantes, trabalhadores do sindicato, com estabilidade no emprego, como um dirigente sindical. E foi o que aconteceu, ele concedeu, veio a greve, a coisa complicou de tal forma que a comissão foi demitida por justa causa, juntamente com outros trabalhadores. Mas graças a Deus está aí Dr. Raimundo, que cresceu no mundo jurídico, né? Se tornou procurador, né, do Ministério Público do Trabalho e teve a oportunidade de usar até essa experiência para defender os trabalhadores ou ter uma postura imparcial nos movimentos que julgou e que avaliou ao longo da sua carreira, não é, doutor Raimundo? Com certeza. É o que a gente diz, Silene, o direito no papel, na teoria, é uma coisa. O direito na prática é outra, né? A experiência não tem. E eu digo para você, realmente, sobre esse tema de greve, experiência fática é o que não me falta, porque são mais de 4 décadas, continuo vivendo, atuando nesses casos. Então a gente tem uma experiência que é colocada hoje, e eu fico feliz, colocada a serviço dos trabalhadores, a serviço, por que não, das empresas também responsáveis e da população. Uhum. Porque uma greve, que é um direito consagrado na Constituição, ela atinge todo mundo. Ela vai atingir o trabalhador, ela vai atingir a empresa, o tomador de serviço, e ela vai atingir a sociedade. Então, tem que haver muita responsabilidade de todos os atores envolvidos. E eu hoje realmente, quer dizer, desde sempre, mas o tempo passa e a gente amadurece mais, né? Faço isso, procuro realmente resolver o problema, colocar a minha experiência a serviço de todos para resolver o problema e evitar a greve. Quando não é possível evitar, nós vamos fazer a greve, nós vamos atuar na greve, eu como advogado, como orientador, no sentido de exercer o direito da forma mais legal e constitucional possível. Doutor Raimundo, o senhor acha que o presidente Lula poderia fazer mais pelos trabalhadores agora na condição de presidente da República? Olha, Silene, eu posso dizer para você assim, com conhecimento, porque eu conheço muito bem o presidente Lula, sabe? Atuei com ele naquelas épocas dos movimentos mais importantes dos trabalhadores. Ele tem vontade de melhorar a situação dos trabalhadores. Acontece que está muito difícil. Principalmente neste terceiro mandato, está sendo muito difícil. Por quê, gente? Eu vou dar só um exemplo. Porque o presidente da República, ele não atua sozinho, não é a vontade dele. Se ele quer apresentar um projeto de lei, tem que apresentar para quem? Para o Congresso Nacional. E hoje, o Congresso Nacional brasileiro, na sua maioria, é super conservador, mas é muito conservador. Não aprova nada em favor dos trabalhadores. Então, reivindicações dos trabalhadores,
melhorias para os trabalhadores, hoje no Congresso que aí está, não se espere. Ao contrário, as decisões do nosso atual Congresso Nacional para a classe trabalhadora, de vez em quando aparece algo aí da noite para o dia, é para prejudicar os direitos dos trabalhadores. Infelizmente é isso, tem que dizer. Há exceções dos membros do Congresso Nacional? Claro que há, mas a maioria é uma maioria muito conservadora que é contra os direitos mínimos, os direitos básicos dos trabalhadores brasileiros. O senhor colocou uma questão importante. O senhor disse, o presidente Lula não pode fazer nada sozinho. Ele depende do Congresso Nacional para aprovar os seus projetos de lei. E eu lhe pergunto, um presidente de sindicato ou uma diretoria sindical, ela pode conquistar para os trabalhadores sozinha? E eu lhe digo isso pelo seguinte, nós vemos diariamente trabalhadores dizendo, vocês foram eleitos, vocês é que façam, colocando toda a responsabilidade de qualquer conquista nas mãos do presidente do sindicato ou da diretoria sindical. O que o senhor diz sobre isso? A comparação é muito interessante, viu, Silene, e apropriada, porque a diretoria de um sindicato, em primeiro lugar, ela tem que querer, ter a intenção de realmente defender os direitos dos trabalhadores, mas ela não faz sozinha. Se a categoria não estiver organizada, se a categoria não oferecer o devido respaldo, a diretoria do sindicato não vai conseguir. Então não adianta o trabalhador dizer, olha, eu votei no presidente tal, na diretoria tal, e ela tem que fazer por mim. Ela vai fazer, se você ajudar, se você se organizar. Sim. Um exemplo, o sindicato faz uma greve sozinho? Não. Não tem como. Não adianta. Quem é que faz a greve? São os trabalhadores. O sindicato orienta, o sindicato faz reunião com os trabalhadores, tira as reivindicações importantes, apresenta ao empregador. Negocia com o empregador, faz tudo. Mas, na hora H, ele depende do respaldo dos trabalhadores. Olha, eu vou dizer para você, trabalhador de qualquer categoria. As empresas, elas sabem como está a organização dos trabalhadores. Se elas sentem que os trabalhadores estão apoiando o sindicato, elas amolecem mais no atendimento das reivindicações. Se ela sabe, a empresa, que os trabalhadores não estão nem aí, que não vão apoiar o seu sindicato, ela não vai conceder reivindicações. Então é assim. Reivindicações, direitos, não são dados de graça pelos empregadores. É verdade. Doutor Raimundo, mais uma questão. Hoje nós temos novas formas de trabalho, como o home office, o trabalho digital. Como fica o direito do trabalho, o direito de greve com essas novas formas de trabalho? Olha, Silene, isso é realmente um banho de água fria. Que é um desafio, todos nós, né? é um desafio muito grande. Não existem ainda soluções, como diz, testadas e aprovadas. Agora, os sindicatos e os trabalhadores, nessa loucura, nessas mudanças muito drásticas nas formas de trabalho, têm que ir se adaptando, né? Os sindicatos estão procurando fazer isso, não é fácil, mas estão avançando, eu vou dizer para você. A partir daquela pandemia aí, da Covid-19, todos fomos obrigados a fazer uma adaptação, e realmente os sindicatos, né? Hoje os sindicatos têm um trabalho online com os trabalhadores, e os trabalhadores têm que estar muito ligados aos sindicatos. Por exemplo,
para fazer assembleias online, virtuais, né? Assembleias virtuais, votações virtuais. Então é isso, a gente tem que se adaptar, porque não tem retorno, não tem mais como fazer. Antigamente, as movimentações dos sindicatos, era o dirigente sindical, 5 da manhã, na porta da fábrica. Ir à porta da fábrica, etc, sim, etc, sim. com um monte de papel na mão e distribuindo. Hoje você faz isso pelo WhatsApp, pelas redes sociais, em tempo real, né? Então os sindicatos têm que se adaptar, estão se adaptando, e os trabalhadores têm que responder. Os trabalhadores têm que conhecer e frequentar as redes sociais do seu sindicato. Uhum. E a pejotização entra nessa esteira também? Sim. Porque o trabalhador hoje, cada dia mais, você entra que seja num hospital ou numa fábrica, você vê muitos trabalhadores que são PJs, né? Pessoas jurídicas, né? Com certeza. O que está acontecendo, Silene, no mundo do trabalho, realmente são muitas modificações. E aí eu até digo uma coisa interessante. Até certo tempo se falava muito da terceirização, né? Porque as empresas tomadoras contratavam uma empresa para fornecer serviço. Isso. Terceirização. Terceirização, né? Olha, hoje a terceirização já não atende mais o interesse do capital, porque a terceirização foi criada exatamente para diminuir para diminuir o custo do trabalho e proporcionar mais lucro para o capital. Hoje, a terceirização já não atende mais o interesse do capital. Outras novas formas de trabalho estão surgindo. A plataformização, como todo mundo sabe, que é algo irreversível, e a pejotização que entra nessa. Hoje, muitas empresas estão fazendo com que os seus trabalhadores abram uma empresinha, vire um PJ. Uhum. Aquele trabalhador que era um empregado passa agora a ser um autônomo. Duas palavras aqui, com muita precisão. A pejotização é ilegal? Não. Pejotização não é ilegal. Porém, não cabe pejotização em qualquer atividade. A pejotização cabe em atividades que caracteristicamente são autônomas. Um advogado, eu sou um PJ. A Silene, que é da área da comunicação, pode ser uma PJ. Agora, você pode colocar um gari como PJ? Estou falando de fato real. Saiu na mídia. Enfermagem? Hã? Um técnico em enfermagem? Pois é, um auxiliar, um técnico de enfermagem. Sim. Não é atividade autônoma, né? É uma atividade que, pela sua característica, ela é subordinada. Então, o que está acontecendo é, mais uma vez, um equívoco. É bem um equívoco, não. Na verdade, não é bem um equívoco. É estratégia capitalista, que está entrando muito com a questão da pejotização, tá? Para quê? Agora não é para diminuir custo trabalhista, é para não ter nenhum custo trabalhista. Isso. Olha a diferença, a terceirização era para diminuir custo trabalhista. A pejotização é para não ter nenhum custo trabalhista. Veja que absurdo. Porto Alegre, está na mídia aí, passou a contratar garis como PJ. Quer dizer, a prefeitura contratou uma empresa terceirizada para prestar lá o serviço de limpeza. Essa terceirizada passa a contratar agora garis como pejotizados. Quer dizer, não tem sentido. Isso, na verdade, para falar a verdade, é uma maldade, porque isso fere o direito básico do cidadão, fere a dignidade humana. E nós temos uma Constituição Federal, é bom que se diga, ela reconhece o trabalho, quer dizer, o trabalho que dignifica
o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Isso está assegurado na Constituição Federal. E o que alguns segmentos, nós não vamos generalizar aqui, claro, mas o que alguns segmentos patronais estão fazendo é realmente algo, assim, olha, muito absurdo mesmo. É banalizar realmente a condição humana. É o que alguns estão fazendo. Sim. Então, mais uma pergunta que não quer calar. Qual que é o papel da justiça do trabalho na situação que nós vivemos hoje? O papel da justiça do trabalho é exatamente aplicar o direito do trabalho. O direito que está na CLT, o direito que está nas convenções coletivas, nos acordos coletivos que são conquistados pelos sindicatos. Os direitos que estão na Constituição Federal. Esse é o papel da justiça do trabalho. Acontece que a força do capitalismo, a força dos poderes econômicos e políticos é muito grande. Não querem que a justiça do trabalho cumpra o seu papel. É, por exemplo, o que está acontecendo hoje muito sobre a questão da pejotização. Um trabalhador é pejotizado de forma errada, aí ele amanhã ajuiza uma ação na Justiça do Trabalho para dizer, olha, me colocaram aqui como PJ, mas eu não sou PJ, eu era empregado. É a Justiça do Trabalho que cabe analisar aquela situação fática, concreta, e dizer, olha, realmente você preenche os requisitos aqui da relação de emprego ou não. Se preenche, reconheça a relação de emprego. Aí o que é que está acontecendo? Essa força muito grande contra a Justiça do Trabalho, levando esses casos agora para o Supremo Tribunal Federal, que em muitos casos não tem feito a análise adequada. Aí o Supremo Tribunal Federal anula aquela decisão da Justiça do Trabalho. Isso está chamando tanto a atenção, olha que interessante, porque a coisa é alarmante. Alguém dizia um outro dia, olha, está tão complicada a questão que só tem alguém a quem reclamar, é o Papa. E não é que há um mês, foi feita uma reclamação ao novo Papa? Como é que é o nome dele? É o Leão... Leão XV, acho que é. Quarto? Leão IV, né? Leão IV. O Papa aí que substitui o Francisco. Cerca de 70 instituições públicas e privadas, olha que interessante, assinaram um documento, redigiram um documento e mandaram ao Papa, pedindo a interferência do Papa junto ao Supremo Tribunal Federal para alertar sobre esse problema, porque está ferindo os direitos básicos, os direitos humanos. Não é qualquer direito, não. Os direitos humanos dos trabalhadores. Então é preciso que haja, sabe, pé no chão. O Supremo Tribunal Federal suspendeu há pouco tempo aí um número muito grande de ações sobre esse tema. Está tudo suspenso. E vai julgar. Vai, inclusive, fazer uma audiência pública, agora no mês de setembro, para ouvir quem tiver interesse em ir lá, advogado, professor, etc, etc. Para decidir essa questão. Se espera realmente que o Supremo Tribunal Federal, agora colocando o pé no chão, separe o joio do trigo. Onde pode aplicar uma pejotização, e digo para você, há situações, claro, que cabe a pejotização. O que é pejotização? Uma pessoa jurídica. Eu, repito, eu como advogado, professor, eu sou pejotizado, não tem nenhum problema. Agora, tem que separar aquele tipo de empregado que não se enquadra como um pejotizado. Sim. Vamos aguardar e esperemos que a justiça seja feita. Exatamente. Doutor Raimundo, para encerrar o nosso programa de hoje,
Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os trabalhadores brasileiros, em especial os da saúde, que muitas vezes enfrentam jornadas exaustivas, enfrentam uma desvalorização salarial muito grande, enfrentam dificuldades para se mobilizar e conquistar melhores condições salariais de vida e de trabalho. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas categorias. Olha, eu quero realmente aproveitar essa oportunidade, em primeiro lugar, para cumprimentar os trabalhadores da saúde, para me solidarizar com os trabalhadores da saúde do Brasil inteiro, vamos ficar só aqui, pelo que fazem em benefício do povo, em benefício da população. Me solidarizar pelas condições de trabalho que nem sempre são adequadas e vocês sabem disso. Em primeiro lugar, isso, quero deixar registrado aqui de coração mesmo. Em segundo lugar, pedir, trabalhadores da saúde, se junte mais ao seu sindicato. Ouça o seu sindicato. Participe da vida do seu sindicato. Se não dá para ir lá pessoalmente, acompanhe as redes sociais e apoie o seu sindicato. Porque para você ter uma condição melhor de trabalho, tal só vai acontecer se vocês se organizarem e estiverem juntos com seus sindicatos. Doutor Raimundo, muito obrigada. Já fica o convite para a gente voltar, para o senhor voltar aqui para a gente falar mais sobre a questão de pejotização no mercado de trabalho brasileiro, tá ok? Com certeza. E a você, muito obrigada que esteve até agora com a gente. Quero deixar o agradecimento à nossa equipe técnica, o Bruno Nunes, o Davi Meirelles, e convidar você para nos seguir no YouTube, nas redes sociais do Sim Saúde, da Federação Paulista da Saúde, e aguardo você no próximo episódio. Até mais!